Beleza, hoje nós vamos trabalhar então essa questão da orquestra de capoeira, ok? Está aqui do meu lado o professor Falcão, tá? Que vai ser a pessoa que vai, nessa primeira parte aqui, falar um pouco sobre a orquestra, mas eu vou convidar algumas pessoas para nos ajudar aqui. Queria que o Cavanha viesse aqui para nos ajudar aqui também. Queria que a Inaê viesse aqui também. E o André também participasse aqui com a gente, ok? Eu vou passar a palavra agora para o professor Falcão, que vai estar ministrando esta aula, essa primeira parte para vocês aqui, ok? Com a palavra para o professor Falcão. Então, primeiro, boa noite a todos. Boa noite. A ideia dessa aula de hoje é falar para vocês um pouquinho da importância da orquestra na roda de capoeira. Então, a capoeira ela é uma arte marcial bem diferente das comuns que a gente encontra por aí. Então, num primeiro momento, porque ela tem uma relação com a musicalidade. Então, ela é uma arte que ela é praticada ao som de uma melodia. E existe um diálogo direto entre o que a orquestra toca e o que é desenvolvido dentro da roda. Então, essa música aqui ela não está só de enfeite. Então, existe um diálogo entre o que está sendo tocado e o jogo que está sendo desenvolvido dentro da roda de capoeira. Tá? Então, a orquestra na roda de capoeira ela é composta basicamente de 3 instrumentos principais. Então, quais seriam esses 3 instrumentos principais? O berimbau, que ele hoje é tido como um ícone dentro da roda de capoeira, né, um símbolo que representa a capoeira. Além disso, o atabaque e o pandeiro. Então, esses são os 3 principais instrumentos que compõem a orquestra na capoeira. Mas, além desses 3 instrumentos, também é utilizado o agogô e o reco-reco. Então, a orquestra ela é montada com berimbau, atabaque, pandeiro, agogô e reco-reco. E o berimbau, ele por ser um instrumento chave dentro dessa orquestra, ele é composto com uma bateria, que são 3 berimbaus. Então tem o berimbau da cabaça maior, que é o berimbau mais grave. Então ele é o berimbau chamado de berra-boi. Tem o berimbau com a cabaça intermediária, que esse berimbau ele é chamado de médio. E o berimbau com a cabaça menor, que dá o som mais agudo, que é o viola. Então eu vou, antes de iniciar essa parte, falar como é que surgem os instrumentos dentro da roda de capoeira. Então, a capoeira é uma luta que ela surge na época da escravidão, né, pelos negros escravos, que ele desenvolve a capoeira como sendo a forma de resistir à situação de escravo que eles tinham no momento, ou seja, a opressão que eles sofriam, certo? A exploração. E naquela época, eles estavam praticando uma luta, que é uma forma de se defender contra a opressão, porém, se eles treinassem essa luta, e para aquelas pessoas que estavam fiscalizando, ou que eram donos dos escravos, se eles chegassem e pegassem os escravos treinando, e eles falassem: eu estou treinando uma luta, que é para lhe matar, o capitão do mato, o dono da fazenda, ia lá e matava o escravo primeiro, ou batia até deixar ele sem ação. Então, no primeiro momento, a forma que eles encontraram foi de usar o instrumento para disfarçar a arte que eles treinavam como se fosse uma dança. Então, a capoeira ela é uma luta que é disfarçada de dança.
E daí veio o primeiro instrumento para a roda de capoeira, que é o arco sonoro. Então existem diversos tipos de arco sonoro espalhados pelo mundo, mas o que foi introduzido na capoeira é o berimbau de barriga. E ele tem esse nome porque o arco sonoro, porque a caixa sonora, ela ecoa na barriga. E isso faz variações na nota durante o toque do berimbau. Por isso ele tem esse nome de berimbau de barriga. E o berimbau, ele é uma arma que é disfarçada do instrumento. Então eu tenho aqui um pedaço de madeira que no momento de um aperto ele me serve como uma arma. Além disso, os primeiros berimbaus, aonde era laçado o arame, era feito uma ponta. Então isso aqui era afiado e também servia de lança. E um pouco depois, uma era um pouquinho após a escravidão, se utilizava uma lança que os mestres ou os praticantes da capoeira andavam no bolso e na hora do aperto calçava a lança no cabo do berimbau e novamente você tinha um instrumento, uma arma que estava sendo disfarçada de instrumento. Então, pensando dessa maneira, eu vou explicar como é feito o toque no berimbau, passo a passo, e depois o diálogo que o berimbau faz com cada um dos instrumentos que compõem a roda. Então o berimbau ele é composto de um pedaço de madeira, que ele é arqueado por um arame, um fio, e isso daqui, pela vibração, ele transmite um som. E para que a gente possa ouvir melhor esse som, é colocado uma caixa acústica no instrumento, que é essa cabaça. Então, quando eu toco no arame, a vibração é transmitida para a cabaça. O berimbau, como qualquer outro instrumento, ele depende de notas para compor as melodias. E o berimbau ele tem 3 notas principais. Então, a primeira nota, que é o din, é quando eu encosto a pedra no arame. Então, a pedra apertada no arame, ele faz o din. É importante lembrar que o din, a cabaça está fora da barriga. Então a ideia é deixar o som ecoar o máximo possível. Primeira nota. Segunda nota é quando a pedra está afastada do arame. Essa nota chama dom. E também a cabaça está longe da barriga. E a terceira nota é o tch. Essa nota, eu só encosto a pedra no arame, porém, sem fazer força alguma. Então ele faz uma nota chiada. Para enfatizar o chiado dessa nota, a cabaça ela fica encostada na barriga. Então eu tenho o din preso, tenho o dom, que é solto, e tenho o ti, que é só encosto a pedra. Com essas 3 notas eu consigo compor qualquer melodia ou qualquer toque de berimbau. Além dessas 3 notas, a gente usa 2 notas que são auxiliares e sempre aparecem nas melodias de capoeira. Uma nota é a chamada meia nota, que é quando eu toco uma nota solta, que é o dom, e encosto a pedra, chamada meia nota. Ou eu uso o cachixi como uma nota. Então o barulho do chocalho, do cachixi, ele também pode ser usado como uma nota durante a composição das melodias. Ok? E quando você está fazendo algum enfeite durante a melodia, você pode usar o abafar e o liberar a cabaça para ecoar e para dar variações que deixam aquela melodia mais agradável.
consigo, usando esses arranjos e essas notas principais, compor qualquer música e qualquer melodia dentro da capoeira. Tá? Então, com essas notas, eu consigo compor cada uma das músicas. Só que junto com o berimbau, que tem as suas notas, a gente também tem as notas em cada um dos instrumentos. Né? O atabaque ele tem duas notas principais, que é a nota grave e a nota aguda. Ou seja, é a batida na ponta do atabaque e a batida no meio do atabaque. Com essas duas notas e os arranjos e variações de sequências durante o toque, é possível acompanhar o mesmo ritmo do berimbau. Na mesma linha do atabaque, se toca o pandeiro e se toca o agogô, principalmente com essas duas notas. Então, o que seria o atabaque? O atabaque ele é um tambor, geralmente feito de madeira, e uma das extremidades é colocado uma pele ou um couro de um dos animais, de algum animal, né? E aqui é onde, através do taco, eu tiro o som, e na outra extremidade, que ela não tem nenhuma cobertura, é por onde o som ecoa, e assim a gente consegue ouvir o som do atabaque. O pandeiro, ele é um instrumento bastante utilizado em samba, né? Então, é um instrumento, talvez é bem conhecido de vocês, e que também faz parte da orquestra da capoeira. Né? Então, duas notas principais, que é quando eu bato na ponta do pandeiro e quando eu bato no meio. Com essas duas notas eu consigo tirar, acompanhar qualquer melodia dentro da capoeira. E aí também tem as suas variações, que é chacoalhar o pandeiro, que pode ser usada para enfeitar o toque. O agogô, ele tem duas formas de ser produzido, que são mais utilizadas. Uma é o agogô feito de coco, como é aquele, onde eu tenho um coco maior e um coco menor. Então eu tenho ali duas caixas sonoras, uma mais grave e uma mais aguda, e com o som diferenciado das duas eu consigo acompanhar a melodia da capoeira. Então, e outra forma de fazer o agogô é utilizando dois sinos feitos de metal, também na mesma linha, um sino maior e um sino menor, para que tenha a vibração grave e a vibração aguda. Ok? Agora, o reco-reco também é usado na roda de capoeira. Então, é feito ranhuras sobre uma superfície de madeira, ora madeira maciça, ora bambu, e ao passar uma vareta sobre essas ranhuras, emite um som característico do reco-reco, que também a velocidade com que é passada essa vareta sobre as ranhuras faz uma sonoridade, e assim é possível acompanhar a melodia. Então, para demonstrar cada um dos instrumentos, eu vou fazer um toque de berimbau, e aí eu vou pedir para cada um dos instrumentos acompanhar o berimbau separadamente, para a gente observar como ficaria no final a orquestra completa. Então, começando com o atabaque.
exposto a bateria. Então, no segundo momento, a gente vai falar sobre os 3 birimbaus e falar um pouco sobre cada um dos toques e as linhagens dos toques de birimbau. Então, nesse primeiro momento é isso. Axé. Axé.